Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, são as nossas reflexões diárias, que estão sempre disponíveis para você, às 5h05 da tarde, 5 minutinhos, 5 vezes por semana, segunda a sexta-feira, e você pode meditar, praticar e ver a sua vida transformada. Nós estamos essa semana percorrendo parte do nosso livro Crônicas do Mar, que conta as histórias, de Jesus no entorno do Mar da Galileia, e a gente tem certeza que essas histórias nos ajudam muito na jornada, porque temos que enfrentar os mares da nossa vida. E o nosso tema de hoje é como cessar a tempestade. Bom, como cessar a tempestade? Todos nós queremos esse aprendizado, não é verdade? E ali estava Jesus, no entorno do mar, e muitas coisas aconteceram, e a gente pode tirar das lições que ficaram registradas na Bíblia para aplicarmos na nossa caminhada e na nossa jornada, na nossa vida cotidiana, na nossa vida ordinária, ou seja, na nossa vida da ordem, do dia, do corriqueiro, do comum, porque às vezes a gente fica pensando que as coisas de Deus são apenas super extraordinárias. Não, a gente tem que aprender a viver o Evangelho na vida comum, na relação do dia a dia com a esposa, na criação dos filhos, no nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente como comunidade de fé, o nosso ambiente de contato com a sociedade. Tudo isso é o que nós somos chamados. Aprendemos na reflexão anterior dessa semana sobre somos pescadores de homens. Há uma missão de revelar quem Jesus é. Pescar homens significa trazer esses homens ao conhecimento que transforma a vida deles, para uma vida melhor. Não é para fazer parte da nossa religião, é para que eles possam encontrar a fonte da vida, que é Jesus Cristo. E aqui eu quero ler um texto no dia de hoje, que está lá em Mateus, no capítulo 8, A gente vai ver muitos milagres, muitos sinais, que no capítulo 8 e 9 de Mateus estão registrados, cerca de 10 que estão ali. E eu quero lembrar desse, no verso 23 do capítulo 8. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: "Socorro, Senhor! Nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos?" Respondeu Jesus: "Como é pequena a fé que vocês têm." Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então ficaram admirados e disseram: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Olha só quanta lição nessa pequena travessia que se depara com um de repente. A primeira coisa que a gente vê é que os discípulos estavam com Jesus. Diz que Jesus entrou no barco e os discípulos foram com ele. Então significa que a nossa jornada, mesmo com Jesus no barco, nós vamos enfrentar tempestades. Muitas pessoas pensam que se eu estiver com Jesus, nada vai acontecer contra mim. Não haverá oposições, dificuldades, perseguições, cadeias, espada. A Bíblia não promete isso para nós. A Bíblia diz que, estando Jesus conosco, nós vamos enfrentar toda e qualquer situação sem que essas coisas nos deformem. E é importante lembrar que na jornada há muito de repente. Talvez você está vivendo a sua vida, eu vivendo a minha, e de repente uma notícia, uma situação, uma circunstância, uma tragédia, uma coisa acontece. E ali estavam os discípulos, acostumados com o lago, acostumados com aquele mar, sabiam navegar porque eram pescadores, e de repente agora eles se deparam com uma tempestade que parece que era diferente de todas as demais que eles já haviam enfrentado. Já viu aquela história? Parece que a minha vida agora com Jesus ficou mais difícil que era antes. Não, porque antes não havia oposição, estávamos dominados pelo império das trevas. Agora que somos luz, as trevas vão tentar nos coibir, nos coagir, nos deprimir, nos destruir. Aí eles devem, eu imagino, o texto não fala isso, Eu imagino que eles devem ter tentado manejar o barco, fazer com que pudesse
não ter tanta avarias, dificuldades, né? E até medo, até mesmo afundar, porque eles estavam acostumados com aquilo. Mas parece que também a tempestade foi diferente e eles chegam para Jesus e dizem assim: socorro, Senhor. E eles dizem: nós vamos morrer. Há uma outra versão que diz que não se importa que morramos. Ele está dizendo: você não se importa conosco. Jesus estava dormindo. Imagina, sacudir. Aquele barco não era um barco grande, alguns metros, né? 10 metros no máximo de barco, 6 normalmente. E ali estavam os discípulos enfrentando aquela tempestade, Jesus dormindo. Então Jesus não está muito preocupado em navegar em ondas, em mar bravios, né? E ele nos chama a viver tudo isso. Aí Jesus se levanta e passa uma repreenda primeiro nos discípulos. Ele fala assim: como é pequena a fé que vocês têm. Como é pequena. Então talvez a nossa vida está enfrentando e estamos abatidos porque a nossa fé é pequena. E aonde a gente tem uma fé melhor, uma fé mais profunda, uma fé mais firme? Quando a gente conhece as Escrituras Sagradas. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Quando a gente está lendo as Escrituras, a gente se lembra, fala: não, eu não preciso ter medo. Essa semana eu estava tendo uma reunião com um grupo de liderança nosso. Eu falei assim: o que eu mais quero compartilhar com vocês é a minha fé. Não é a minha capacidade, a minha habilidade de fazer. Porque é a fé que vai fazer todas as coisas. Porque é Deus quem vai fazer. Então tenham fé, não temam, enfrentem. Porque a obra que Deus começou, Ele vai terminar. Aí ele levanta, depois de passar essa repreenda nos discípulos, e diz assim: falou duro com o vento e com as ondas e tudo ficou calmo. Ele profetizou para o mar, para o vento, para as ondas, e houve calmaria. Nós precisamos aprender mais a declarar a palavra de Deus. É necessário que com o coração e com a boca fazer confissão. Talvez você está precisando na sua casa, no seu relacionamento conjugal, é levantar e começar a proclamar a palavra de Deus, a declarar a palavra de Deus, trazer a memória que dá esperança. Aí, para espanto, o que eles fazem? Que homem é este que manda até no mar e nas ondas e no vento? Ou seja, quantas vezes a gente está com Jesus e ainda não sabemos quem Ele é? Ele é Filho de Deus, Todo-Poderoso. E Ele diz: se você crer no seu coração e pedir em meu nome, eu farei. Então não tenha medo de entrar na presença do Senhor e falar com Ele da sua causa, e não tenha medo nem timidez para falar com as ondas da sua vida, para que elas cessem. Reflita, está aqui o livro, e você vai conhecer mais desse Jesus maravilhoso. Que as ondas do mar da sua vida possam ser cessadas pela palavra profética que está nos seus lábios. Deus te abençoe.